gente, chegamos para o nosso 10º episódio do podcast Pode Me Contar. E o nosso convidado de hoje é administrador de empresa, ele é codoense, tem um filho, é casado, evangélico e hoje vai estar aqui com a gente. Só que antes de revelar a identidade dele, a gente vai começar o Pode Me Contar hoje de forma diferente. Sente só o clima aqui no Pode Me Contar de hoje. Olha aí, quem será o nosso convidado de hoje? Vamos lá para esse bate-papo no 10º episódio do Pode Me Contar. Seja bem-vindo, o nosso convidado de hoje é o César, né? César Costa, ele que é luthier. Seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Me Contar. É um prazer imenso receber você aqui para contar da sua história, partilhar sua vivência, falar dos instrumentos, né, realizados aí pelas mãos do César, cada um mais lindo que o outro. Vamos lá conhecer essa história. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ieda. Primeiramente eu quero agradecer, né, pelo convite. Confesso que quando você me convidou eu fiquei muito feliz, estou muito feliz, né, por ser convidado e estou gostando muito aqui do cenário, muito legal. E é isso aí, gente. Eu sou César Costa e eu sou luthier. Então é isso, como a Ieda falou, eu sou luthier aqui na cidade de Codó. O que é luthier, César? Olha, luthier é o fabricante de instrumentos musicais de forma artesanal. É uma palavra derivada do francês luth, que significa alaúde. Alaúde é um instrumento bem antigo, né, um instrumento de cordas, inclusive, e todos os construtores de alaúde, eles eram chamados de luthier, né? E então essa palavra se ramificou a todos os construtores de instrumentos, seja qual for o instrumento musical, é conhecido como luthier. E quando é que você descobriu esse talento para fabricar aí os instrumentos? Olha, eu costumo dizer que foi mais um acidente, né? Foi assim, em 2018, eu era empregado, eu trabalhava na Oi como vendedor de créditos aqui na cidade, e aí a empresa teve uma como é que eu vou dizer, uma reciclagem, né? Mudança de empresa, teve uma outra empresa que comprou, né, a terceirização na qual eu fazia parte da equipe, e aí a gente ficou desempregado. E eu recém-casado, né, a minha esposa grávida, eu morando na casa dos meus pais, eu fiquei, confesso para vocês que eu fiquei bastante preocupado, né? Então, desde os meus 14 anos que eu sou envolvido com a música, toco na igreja, eu sempre tive curiosidade de consertar os meus próprios instrumentos. Então eu sempre ia atrás, pesquisando e tudo, me informando, né, no YouTube, e consertava os meus instrumentos e também dos amigos, né? Então eu fiquei muito preocupado, e aí um irmão mais velho que eu tenho disse: César, por que tu não trabalha como luthier? Porque quem conserta instrumentos também é conhecido como luthier, né? E aí eu: não, cara, mas eu não sei. Ele disse: como assim tu não sabe, cara? Tu sabe consertar os teus e não conserta os dos outros? Tu pode cobrar por isso. Aí eu fiquei, não tinha outra opção. Eu falei: cara, eu vou tentar. Aí na mesma hora já comecei a divulgar no Instagram, no WhatsApp, e aí os amigos mais próximos vieram até mim, tudo, aí foi passando de boca em boca, e aí hoje, graças a Deus, a gente está aí com bastante pessoas, e eu passei a construir instrumentos 2 anos depois. Eu comecei a construir instrumentos 2 anos depois de estar trabalhando com apenas concerto, e hoje eu construo e também conserto instrumentos. No caso desse, é um cavaco. É um cavaco. Correto? Isso, um cavaquinho. E aí, para você construir um cavaco desse, demora mais ou menos quantos dias? Então, em período integral,
Por que eu digo assim? Porque como eu conserto também, eu não aplico o dia inteiro, todos os dias na construção, né? Mas levando assim, se for em período integral, eu passo 10 dias para construir um cavaquinho. E o valor, em média, quanto de um instrumento como esse, César? Então, esse aqui, particularmente, está R$ 2.800, né? Mas eu tenho instrumentos a partir de R$ 1.000, com modelos mais simples. Lógico que, né, o mesmo critério de construção que a gente usa no modelo simples, a gente usa no modelo mais premium, né, que a gente chama, como esses dois aqui, por exemplo. Como é que você faz para construir um instrumento como esse? Como é a retirada do material? Como é que funciona esse trabalho do luthier? Então, Ida, é um trabalho bastante complexo, né? Tem que ter muito conhecimento técnico da arquitetura do instrumento. E, assim, as madeiras têm que estar completamente secas, né? E eu sempre tem as madeiras apropriadas também, não é qualquer madeira. E dentro da classificação das madeiras apropriadas tem uma segunda classificação das madeiras ou das peças próprias, né? Porque tem delas que a gente descarta, que não é própria, não é ideal para construção. Então tem todo um critério de escolha de madeiras. E eu vou buscar no mato também as madeiras, né? Madeiras envelhecidas, sem degradar o meio ambiente, né? Madeiras caídas, porque mesmo a madeira sendo a matéria-prima, né, dessa arte, mas a gente não degrada o meio ambiente com desmatamento, né? Até então, porque madeira verde não serve. Então, quanto mais seco for a madeira, melhor. Então as madeiras que eu uso madeiras de no mínimo 50 anos. A gente sai na mata, caçando, garimpando madeira. Tem dia que a gente não acha nada. Eu e meu pai, né, às vezes meu irmão também, vou com motosserra. Então, na hora quando eu vejo uma árvore velha caída, os olhos já brilham. Nossa, essa aqui vai dar certo. Aí a gente olha, às vezes não dá, aí a gente sai caçando. É assim que é realizada a questão de pegar essa madeira para a construção do cavaco. Exatamente. De todos os instrumentos. De né? todos os instrumentos. Que além dos cavaquinhos eu também faço violão, guitarras, contrabaixos. Né? Todos você faz realizando esse mesmo processo. O mesmo processo. Já são quantos anos na área? Eu tô há 5 anos, vai fazer 5 anos em outubro agora, desse ano. Mas construindo mesmo, não estou há 3 anos construindo. Né? E tem uma aceitação boa no mercado, na cidade? Sim, graças a Deus, todas as pessoas que adquiriram um dos meus instrumentos só tem a elogiar. Eu fico muito feliz com isso, né? Porque o objetivo da gente que é artista é servir, né? Com a sua arte. Né? O dinheiro é uma consequência. É lógico que a gente vende a nossa arte porque a gente precisa, né, sobreviver, temos contas para pagar, né, tem a família para sustentar, mas o objetivo principal é a satisfação do cliente, da pessoa que está adquirindo. Ele olha, toca e diz, nossa, está perfeito, né? Então é isso que deixa a gente feliz. Você tem o ambiente de trabalho, onde você fabrica? Isso. Como que é chamado o espaço? É chamado de luthieria ou ateliê. Né, ateliê de luthieria. Porque são só de instrumentos, fabricação de instrumentos, isso, né? Exatamente, porque tem um ateliê de costura, né? Então é uma oficina, mas é conhecido como luthieria ou ateliê de luthieria. Você falou de oficina, você também ministra oficinas? Ainda não, por uma questão mesmo de tempo, mas eu pretendo futuramente, num futuro não tão distante, lançar um curso, né, curso online e presencial também. Muito bem. Para passar, porque assim, Ida, a profissão de luthier, ela é uma profissão milenar, né? Então, assim, a arte, na verdade, e tem se tornado muito escasso profissionais que construam, né, que constroem instrumentos. Embora tenha muita gente já voltando, né, tem cursos online, né, de luthier e tudo. Mas ainda assim é muito escasso, né? E a gente
vê que é uma arte, é um ofício muito legal. Esqueci o nome agora. Cavaquinho. Cavaquinho. Essa parte nas cordas. Como é que é feito, César, esse processo de montagem de um instrumento como esse? Então, Ieda, são vários processos, né, até a finalização da obra. Vários processos, desde a retirada da madeira, cortes específicos. A gente sabe que a árvore ela é composta de anéis de crescimento, né, ali ao longo do tronco da árvore. Então, até na hora de tirar, de fazer o corte inicial, a gente tem que selecionar o tipo de corte que a gente vai utilizar, né, que é uma questão mais técnica, corte tangencial, corte radial, né. Então tem os cortes específicos, aí a gente tira as peças, passa numa máquina chamada desengrossadeira, né, até chegar na espessura de 2 milímetros, né, essa madeirinha aqui, o fundo aqui também, 2 milímetros, 2 milímetros e meio, 1 milímetro, 1,8, tudo isso depende da proposta de timbre, né, que a gente quer atribuir ao instrumento, né. Timbre é o som, né, um som mais grave, mais agudo, mais médio. Então tem todo esse processo mesmo. Aí tem as ferramentas que a gente usa para dobrar, um ferro dobrador em alta temperatura, a gente vai molhando, vai dobrando, colocando no molde e vai montando as peças internas. Aqui dentro tem vários reforços, tudo isso influencia na questão da resistência mecânica, né, quanto também da sonoridade do instrumento. Você já estava falando pra gente aqui nos bastidores, nós estávamos conversando, e você falou que você não toca, né? Isso, cavaquinho. Cavaquinho. Isso. Tem outro instrumento que você toca? Sim, que é o violão, guitarra. Os 2 instrumentos, porque eu aprendi mesmo a tocar guitarra, né? Então Sim. Eu me identifico como guitarrista, né? Ou melhor, como tocador de guitarra. Nesse caso, quando você elabora um projeto como esse, um instrumento como esse, como é que você sabe que ele está apropriado para ser usado? Certo. E olha só, hein? Muito interessante essa pergunta. O luthier, ele não precisa exatamente saber tocar. É importante que saiba, né? É importante. Como eu te falei, desde os meus 14 anos, hoje eu tenho 37 anos, eu sou envolvido com a música, né? Então, qual é a importância de um luthier? O que ele tem que saber? Ele tem que ter conhecimento de timbre, né? A questão do ouvido, saber o que é um agudo, um grave, um médio. Então isso e ter o conhecimento técnico, lógico, da construção. Mas o mais importante é ele ter um ouvido bom, saber se está batendo as oitavas, saber se o instrumento está afinando, porque tem essa questão, às vezes a pessoa pode construir um instrumento e ele não afinar, você toca, afina, mas na hora de colocar a nota ele não afina por causa das medidas que estão erradas, entendeu? Então tem tudo isso. O luthier ele tem que ter um conhecimento auditivo. Sim. Muito bom, um ouvido bom, né? Então ao longo desse tempo, né, desde os meus 14 anos, eu dou graças a Deus que eu aprendi, né? Não vou dizer que a gente nunca sabe, nunca chega no nível máximo de conhecimento, mas eu aprendi e tenho um ouvido que dá para diagnosticar, né, o timbre do instrumento e a afinação. Tem uma noção básica, né? Isso. Então, vamos fazer um trechinho aí pra gente? Canta, minha gente. É a voz de música. Olha, e outra, eu também não sei cantar não. Canta, minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar, que a vida vai melhorar. Vamos falar agora, César, da família? Sim, você tem um filho, é casado, já quanto tempo aí de casamento? Como é o nome da patroa? É pergunta demais numa só. Então, eu tenho 5 anos de casado, né?
sou casado com a Nayara, nome da minha esposa, Sim. né, Nayara Costa. E o meu filho, Caio César, né, eu sempre achei bonito esse nome Caio. Né, aí eu disse, não, quando eu tiver um filho eu vou colocar o nome Caio. E aí eu resolvi colocar César também, né, em homenagem ao pai. Então é isso, tenho um filho e sou casado há 5 anos com a Nayara. Você é cristão também, Isso, evangélico, sim, né? Sim. Desde quando? Desde os meus 14 anos, né? Desde da minha juventude, eu inclusive aprendi a tocar na igreja e toquei na igreja a minha vida toda. Hoje eu tô mais, deixei um pouco mais de tocar por conta do tempo, né? Porque pra gente tocar a gente tem que ensaiar, tem que treinar. E aí, às vezes, não dá tempo da gente conciliar as duas coisas, né? Sim. O serviço da luthieria e tocar. E como é essa tua relação, César? Essa relação, não digo religiosa, mas com Deus, em relação ao seu trabalho, sua vida, seu casamento? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Então, Ida, primeiramente, eu entendo que o que eu sei fazer hoje é um atributo, é uma dádiva divina. É um dom que Deus me deu, né? Eu atribuo isso a Ele, não é algo que eu aprendi por mim mesmo, né? Deus que me deu esse dom e ao longo desse tempo eu tenho buscado desenvolver, né, a questão dos talentos, né? Deus ele dá os talentos e a gente multiplica esses talentos, né? Com aperfeiçoamento, né? E eu sempre busco trilhar o caminho da verdade, né? Pela verdade do Senhor, né? Obedecer, procurar observar os mandamentos, né, da palavra de Deus. E a minha família também é dom de Deus, é uma dádiva de Deus, né? Somos uma família normal, não é uma família perfeita porque não existe, né? São 2 vidas, 2 almas vivendo juntos, mas dentro do padrão de normalidade. Então assim, eu louvo a Deus pela minha esposa, pelo meu filho e pelo dom que Ele me deu de construir instrumentos musicais. Vamos falar da tua formação. Você me falou que é administrador, né? A formação administração de empresas. Isso. Você atuou na área, chegou a atuar, ou você exerce essa função dentro do seu negócio hoje? Então, eu exerço dentro do meu negócio, mas atuar mesmo em trabalhos para outras pessoas não. Eu não cheguei a atuar. César, tem alguma situação, eu sempre faço a pergunta para os nossos convidados aqui, que já passaram por aqui, marcante na tua vida, seja profissional ou seja pessoal, que você assim não esquece e é um divisor de água na tua vida? Olha, cara, teve muitas, deixa eu ver aqui qual que eu posso falar. Vai ter esse corte, né? Eu vou botar um tempo aí. Tempo para o César. O episódio, inclusive, do nascimento do meu filho. Isso aí foi muito marcante de forma positiva para mim, para minha esposa. Ele nasceu exatamente em maio de 2020, né, que no auge mesmo da pandemia. Nasceu em Timbiras. Então ela teve parto cesáreo, né? E a gente naquela preocupação, naquela loucura que estava, né, naquele tempo, né, do Covid, pegando todo mundo, aquela preocupação de se resguardar, de não ir para os hospitais, né? Era exatamente onde nós estávamos, né, completamente vulneráveis, né, vários casos na época, inclusive no hospital lá de Timbiras. E aí a questão era, o jeito era, não, agora aqui é confiar em Deus e deixar os resultados com Ele. Aí minha esposa, recém-operada, teve que sair no mesmo dia por conta do risco, né, que é uma coisa que geralmente eles não faziam, né, não fazem, né, com uma pessoa que tem parto cesáreo, ela passa 2, 3 dias ainda lá em observação. E aí, por conta disso, para prevenir, né, contra uma possível infecção do vírus,
ela teve que vir, a gente tivemos que vir embora no mesmo dia, né? Então assim, e tudo deu muito certo, né? Deus ele providenciou o resguardo dela, né? Então assim, isso foi muito marcante para mim. Meu filho nasceu saudável, graças a Deus, então isso foi marcante demais, de forma positiva. Trouxe mais instrumentos para mostrar pra gente aqui, né? Trouxe também, ele trouxe pra gente as madeiras. Eu vou pedir aqui pro nosso Lente Ligeira. Pra gente falar um pouquinho, né, desse material que o César usa. Aqui estão as madeiras, né? O César vai explicar pra gente. Essa madeira, César, ela já está no ponto para ser fabricado o quê? Sim, essa madeira aí é o jacarandá, inclusive uma das árvores que a gente encontrou, né? Uma madeira excelente para instrumento, muito requisitada pelos luthiers e pelos músicos. Essa madeira aí, ela já está na espessura de fazer a escala. A escala é essa partezinha aqui, ó, de qualquer instrumento. Aí no caso dá para guitarra ou violão, o tamanho, né? Sim. É essa parte aqui da frente, onde é colocado os trastes. Você pode ver que ela é colada aqui no braço. Então Sim. aí é a madeira da escala, uma madeira dura, né, ideal para fazer essa parte do instrumento. E essa cor? Ela já tá na cor também? Ela é a cor natural. Natural da madeira? Da madeira. Ela tem essas rachas aí, muito bonita essa madeira. Muito bonita. E depois de acabada, ela fica assim. Aqui, ó. Muito. Que ela é ideal também para fazer essas laterais, o fundo. E essa? Isso aí é o angico preto. É uma madeira um pouco semelhante ao jacarandá, mas ela é conhecida como angico preto. E muito dura também, ideal também para fazer escala também dos instrumentos. Muito bonita também. E aqui? Essa aí é uma madeira chamada, conhecido aqui para nós como jurema, né? Mas ela é o vinhático de espinho. É tanto nome que a gente se confunde às vezes. É o vinhático de espinho, madeira ideal para fazer braço de guitarra também. E como é que você conhece as madeiras? A gente tem todo um estudo técnico de conhecimento das árvores. Tem madeiras que eu não sei o nome e eu vou atrás, pesquiso, ligo para os meus contatos, que a gente conhece muitos fornecedores de madeira para luthieria também. Sim. Aí eu mando foto e aí eles me ajudam na identificação Da madeira. da madeira. Aqui já é o braço? É um braço já pré-moldado para um violão, feito de cedro rosa. Já aí a gente faz o corte ali. Sim. E faz essa angulação, essa inclinação para fazer o headstock. E aqui? Aí é uma pecinha de jacarandá para fazer o cavalete. Essa pecinha aqui, ó. Segurar as Todas cordas. têm Todas têm uma um detalhe medida especial, né? isso, Específica. uma medida E específica. essa aqui? São pesadas? É, essa daí é bem densa, é o jacarandá. Ah, essa aqui é jacarandá. Isso. já Daí ouvi eu vou falar. tirar várias peças, né? Dá para tirar várias pecinhas dessa, né? Numa peça dessa, você consegue fazer quantas peças? Consegue reaproveitar? De cavalete, nossa, aí dá para Muito. fazer umas 30 peças de cavalete, 30 cavaletes. Ela é específica somente Para cavalete, cavalete. escala, fundo e laterais do Muito instrumento. bem. Porque ela é uma madeira muito dura. E essa? Isso aí é o marfim, madeira muito bonita também, Marfim. ideal para fazer braço, escala, laterais e fundo também de instrumentos. E lembrando que cada madeira tem uma resposta de timbre específico, né? Então tudo isso deve ser analisado na construção de um instrumento. Tudo muito detalhado, muito específico, né? Para a construção de cada instrumento. Você trouxe mais do que eu? Aqui é uma guitarra, né? Que eu estou fazendo, está em processo de construção ainda. Né? Muito legal. Modelo Floyd Rose, é o modelo da guitarra, feito aqui de cedro rosa. Aqui na frente já é uma outra madeira chamada de
People. É uma madeira americana que a gente compra na mão dos fornecedores, né? Sim. Então ela é bem interessante, essa madeira, muito bonita. E esses detalhes? Você que faz também? Feito à mão, né? Com osso, inclusive. Com osso de boi. Essas partezinhas brancas aí. Aí é osso incrustado na madeira. Gente, a gente serra o osso na figura que a gente quer, faz uma cava e incrusta na madeira e depois vem com um processo de acabamento. Uma guitarra dessa, César, custa em média quanto? Essa guitarra, ela tá em média de R$6.000, essa guitarra. Porque é todo um processo, é assim, o lance também da construção de um instrumento feito por encomenda é que o cliente pode pedir o que ele quiser na hora da construção. Faz assim, eu quero headstock assim, eu quero nesse modelo, faz um corte aqui, aí a gente faz. Né? É diferente de instrumentos industrializados, que todos Sim. eles vêm do mesmo jeito. Então, um instrumento feito handmade, né, que é feito à mão, você vai ter um instrumento único, né, porque a gente vai fazer exclusivamente para você. Vai ter a identidade do cliente, identidade né? do cliente, exatamente. Tem um baixo também. Cadê o baixo? Contrabaixo já pronto. Que você... Isso, bem diferente. Essa é a vantagem, né, de um instrumento handmade. Handmade é feito à mão. Essa é as linguagens. Ele é mais pesado. Isso, olha aí, um instrumento já bem mais diferente. Foi todo projetado para que o cliente pediu nesse modelo, né? Aqui é a alça dele aqui. Esse é o instrumento que você toca também, né? Eu arranho, né? Porque no caso é uma contrabaixo, guitarra, né? a guitarra que eu toco. Então aqui nós temos um contrabaixo Redos porque ele não tem aquele headstock aqui, né? A afinação dele é aqui. Os trastes multiscale chamado, né? Que é uns trastes mais inclinados, eles vão inclinando, ele não segue aquele modelo padrão, né? Retinho. E foi feito por encomenda. E o cliente chegou com esse design desse baixo e disse: César, eu quero um baixo assim, dá para fazer? Eu disse: nós faz. E aí a gente executou esse projeto. Então também tem essa opção do cliente já trazer prontinho uma ideia. Uma ideia, exatamente. Ou então deixar você apresentar as ideias. Quando ele trouxe a ideia, a gente fez algumas modificações, melhorias, né? Porque tem toda essa questão da arquitetura, né? Do projeto. E aí tá aqui. Essas peças aqui também foi eu que fiz, que é os captadores, né, para captar o som. E é isso. E para te encontrar nas redes sociais, qual o endereço? Então, o meu Instagram é @César Costa Luthier, tudo junto. Luthier no finalzinho com THIER, Luthier. Vou deixar aqui o arroba para vocês encontrarem o César. Então encontra lá nas redes sociais. Isso. E aí tem o contato. Tem lá todas as coisas que eu faço, os serviços, fotos. Então você vai me conhecer um pouco mais também por lá. César, eu quero aqui agradecer imensamente a tua participação, por ter falado um pouquinho da tua história, ter compartilhado aqui com a gente. Muito obrigada, eu quero te agradecer imensamente pela tua presença aqui no Pode Me Contar. Ida, eu que agradeço, né, pelo convite, como eu falei. E assim, é sempre bom, é prazeroso, né, a gente poder falar um pouco da história, da vida da gente, né, daquilo que a gente ama fazer. E eu agradeço demais, de verdade, de coração, pelo convite. E estou sempre aqui, à disposição. Muito obrigada. Foi o nosso 10º episódio do Pode Me Contar. Espero que todos vocês tenham gostado. Comece a curtir, a compartilhar, já ativa o sininho, se inscreva no nosso canal, que é o TV Me Conta. E você que quer acompanhar os cortes no Instagram, é só você ir lá no @mecontacomieda_Martins e já dar aquela curtida, compartilhada, mandar geral. E nós nos encontramos aqui na quinta-feira, às 22 horas, no TV Me Conta. Tchau, tchau.
Tchau.